Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom ter vocês aí participando conosco desse momento, dessa live em que estaremos trabalhando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Hoje, o título da nossa live, o assunto é o perfil da igreja ideal e um povo eleito, que é o que nós vamos estar trabalhando nos versículos de 1 a 4 do capítulo 1. Vamos estar orando para dar início a essa live nesse momento, pedindo a Deus que nos dê o pleno entendimento da sua palavra, que nos dê compreensão para assuntos tão difíceis, Eu até tenho me sentido um pouco pretensiosa em querer falar sobre esse assunto quando existe tanta discussão com teólogos tão famosos. Mas que Deus nos dê o entendimento, que Deus nos dê a compreensão para que possamos estar falando nesse momento. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que estão separando o momento para estar estudando, aprendendo mais de Ti. Dá-nos, Senhor, o pleno entendimento da Tua Palavra, o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A princípio, vamos estar lendo os versículos de 1 a 4 e vamos começar trabalhando esses, porque justo no versículo 4, Paulo bate aqui na eleição. E aí nós vamos parar nesse ponto e vamos trabalhar as diversas teorias, as diversas linhas de pensamento que existem sobre esse assunto, as diversas teologias, Calvino, Armínio. Vamos estar então trabalhando, mas se der, a gente vai até o versículo 10, se ficar muito tempo a gente para aqui no versículo 4, na próxima semana a gente continua. Paulo começa essa carta dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Essa carta, irmãos, ela é publicada para todos os membros da igreja em Tessalônica. Ela não é uma carta que é direcionada a uma pessoa. Ela está sendo escrita para todos os membros. E o interessante aqui é os detalhes, que a gente tem que aprender quando estamos estudando a Bíblia, a pararmos nos detalhes daquilo que foi escrito, principalmente nos escritos de Paulo. Observe a saudação. A igreja dos Tessalonicenses. Então a carta está sendo escrita para os Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ou seja, Paulo, ele não está escrevendo a igreja que está em Tessalônica. Ele está escrevendo a igreja dos Tessalonicenses, que está firmada em quem? Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Tessalônica, Paulo está afirmando que ela está firmada, ela está alicerçada, ela está embasada em quem? Em Deus e no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo a salvação que vem por meio de Deus quando Ele entrega o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Paulo aqui também ele está se identificando, dizendo que ele está com Silvano. Silvano é Silas, tem as duas versões do nome grego e do nome em hebraico. Então você tem Paulo, Silas e Timóteo, que vai ser o grande discípulo, o grande discipulado. Paulo vai estar fazendo ali um discipulado com Timóteo a partir da sua segunda viagem. E aqui Timóteo está ao lado de Paulo quando Paulo escreve essa carta. Não quer dizer necessariamente que eles tenham participado da escrita, mas eles estavam lá com Paulo, em Corinto, quando Paulo escreveu essa carta.
Paulo começa, né? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Mas antes até, Paulo fala aqui, né? No versículo 1, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E aí a gente sabe que graça era a forma de se cumprimentar usada pelos gregos, e paz é a forma utilizada pelos judeus. Mas nós também podemos entender aqui nesse graça e paz usado por Paulo, que graça, irmãos, é o que sustenta a salvação. Nós não fomos salvos, irmãos, pelo amor de Deus. Nós fomos salvos pela graça. Nós não somos merecedores. A graça de Deus, tanto que lá em Efésios Paulo vai dizer, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Ele vai ficar repetindo que nós somos salvos pela graça. E o que então a graça é o que sustenta a nossa salvação. E o que é a paz? Paz é o resultado da graça. E Paulo está dizendo que ele sempre dá graças a Deus por todos aqueles irmãos, mencionando-os sempre em suas orações sem cessar. O termo igreja aqui em 1 Tessalonicenses 1:1, ele significa um povo chamado para fora. E todos os chamados sobre os quais nós lemos na Bíblia indica eleição divina. Deus chama um povo separando deste mundo para si. Lá em João 17, nós vamos ver 7 vezes Jesus referindo os seus cristãos como que o Pai os deu. O Pai os deu esses cristãos. Paulo declara sua certeza de que os tessalonicenses, eles são escolhidos por Deus aqui no versículo 4. Ele vai dizer que ele se recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Isso é muito importante, irmãos. Veja quanto conteúdo, né? Em 4 versículos apenas, porque aqui Paulo está falando o seguinte, olha, a salvação ela começa em Deus, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Está lá em 2 Tessalonicenses, que nós vamos estar estudando mais à frente, capítulo 2, versículo 13. Paulo vai falar isso, que Deus vos escolheu. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a salvação ela começa em Deus porque Deus nos escolheu. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não é? Pelo contrário, eu escolhi vocês. Está lá em João 15, versículo 16. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É uma referência de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Todo o plano de salvação nasceu no coração de Deus muito antes de o homem ser criado, ou do universo ser formado. Deus já tinha esse plano de salvação. A morte de Cristo na cruz do Calvário não é um plano B. Deus criou o homem caiu, então Deus criou um outro plano, ele foi lá, sacou, né, o plano B, que era a salvação de Cristo na cruz do Calvário. Não, desde o início da criação, desde o início de tudo, Deus já havia escolhido o plano de salvação. O plano de salvação nasceu no coração de Deus. A salvação, ela envolve o amor de Deus. Olha o que está contido lá em 1 Tessalonicenses 2,17, que os santos são irmãos amados de Deus. Vamos ler agora o versículo 7. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tantos mais empenhos, diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Ou seja, Paulo está aqui se relacionando àqueles irmãos, aqueles santos, né? Afirma que os santos são irmãos amados, não só pelo apóstolo, mas eles também são amados por Deus, pois foi o amor de Deus que tornou possível o Calvário, em que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Mas não é o amor
amor de Deus que salva o pecador. Interessante, né? Parece polêmico, porque a gente costuma dizer que é o amor, mas não foi o amor, foi a graça, é a sua graça. Em sua graça ele nos dá aquilo que não merecemos, e em sua misericórdia ele deixa de nos dar o que merecemos. O que nós merecemos? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a salvação não é só isso, a salvação também envolve a fé. Aí ele até coloca aqui como referência Efésios 2, versículo 8, que é o versículo que eu já citei aqui pra gente nessa noite. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo e Silas, cujo nome é escrito aqui na forma romana, não é Silvano, e Timóteo levaram o evangelho a Tessalônica e pregaram o poder de Deus. Alguns dos que ouviram a mensagem creram, deixaram a idolatria e se voltaram para o verdadeiro Deus vivo. Está lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, ele vai dizer: pois eles mesmos, nos tocante a nós, proclamam com repercussão, teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E nós vamos ver também nessa carta que a salvação ela envolve a Trindade. Ao ler esta carta, nós vamos nos deparar com a doutrina da Trindade. Os cristãos creem em um Deus que existe na forma de 3 pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É importante ter em mente que essas 3 pessoas participam da salvação. De que modo? No que se refere a Deus Pai, nós somos salvos antes do início do mundo. Antes do mundo ser formado, antes do mundo ser criado, nós já fomos salvos em Deus Pai. No que se refere a Deus Filho, nós fomos salvos em que momento? No momento da crucificação de Cristo na cruz do Calvário. E no que se refere a Deus Espírito, em que momento nós somos salvos? No momento da nossa conversão. Então, isso é importante demais para você. Eu vou até repetir. Eu gostaria que você fizesse esse exercício, você colocasse aí na sua Bíblia a data em que você de fato se converteu e você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque as 3 pessoas da Trindade, o que é a Trindade? Um ser com 3 essências. Então é um Deus. Nós não somos irmãos, nós somos monogâmicos, nós adoramos a um único Deus. A nossa religião não é uma religião de vários deuses, nós adoramos um Deus. E você não pode pensar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão separados. É uma essência. Qual é a essência da divindade? Deus. E ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 atuam na salvação. Então, se você é salvo, se você se entregou, se você se converteu, se você se entregou a Cristo, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador, saiba que nesse momento da aceitação, você tem a participação dos 3, das 3 pessoas da Trindade. No início da fundação, no início da criação de todas as coisas, antes do início do mundo, vamos colocar assim, antes do início do mundo, antes do mundo ser formado, você foi salvo, por Deus. Eu fui salvo quando Ele me escolheu. Em Cristo, nós somos salvos no momento em que Ele morre na cruz do Calvário. Quando Ele morreu por mim ali na cruz, Ele pagou pelos meus pecados. E no Espírito Santo, eu sou salvo quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Nós temos que ter esses 3 momentos. A salvação, ela transforma a vida.
aqui na carta, e a gente fala muito a respeito disso nas cartas de Paulo, a gente vê muito isso, irmãos, porque não existe salvação sem mudança de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Vamos fazer uma comparação de 1 Tessalonicenses 1, versículo 3, com 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Olha só. No versículo 3, ele vai dizer assim: a operosidade da vossa fé, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Como que Paulo pôde testificar a operosidade da fé dos coríntios, da fé dos tessalonicenses? Vamos ver lá no versículo 9, quando ele diz aqui, olha: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Então, como que eles provaram que eles realmente, que a fé foi operosa no coração deles? Quando eles largaram os ídolos. Aí ele começa: a abnegação do vosso amor, não é? Então, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, quando largaram os ídolos. Da abnegação do vosso amor. Como é que ele prova a abnegação do amor dos coríntios? Está lá no versículo 9. Para servirdes o Deus verdadeiro. Está aqui no finalzinho, olha: vos convertestes a Deus para servirdes o Deus verdadeiro. E depois ele fala da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E está aqui, olha: para aguardardes dos céus o Filho, né? Dos céus o seu Filho, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. E aí a gente vai trabalhar aqui com 3 coisas, que Paulo também vai falar muito. Lá em 1 Coríntios 13 ele fala: restam agora a fé, a esperança e o amor. Destas 3, mas a maior destas é o amor. E aqui na carta aos Tessalonicenses a gente vê também, olha o que Paulo está falando: a operosidade da vossa fé, ou seja, a fé, né? Marca aí a palavrinha fé. Amor, o vosso amor, e a esperança, ou seja, a fé, esperança e o amor. E aí Paulo vai falar, olha, a evidência da salvação é o amor, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa referência está lá na carta aos Romanos 5:5. Paulo está dizendo, então, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A evidência da salvação está na esperança que aguarda a volta de Cristo Jesus. Por que na esperança? Porque nós aguardamos a volta de Cristo Jesus. E a fé, a esperança e o amor, não é? São 3. Mas quando a gente trata da fé, a gente acredita em quê, irmãos? A nossa fé, ela está em quê? Em que Cristo morreu pelos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. Então, esse primeiro capítulo, basicamente, ele vai estar abordando esses assuntos. Mas o que cria muita polêmica no nosso meio e o que gera uma dificuldade muito grande de entendimento é justo esse versículo de número 4, quando Paulo fala aqui a respeito da eleição. E aí eu confesso aos irmãos que eu passei lá pela carta de Efésios, eu passei pela carta aos Romanos, e eu passei assim, fui dando os assuntos sem me deter nesse detalhe, sem entrar nesses questionamentos. Mas eu acho que já é tempo de nós aqui no Teologia Aplicada estarmos entendendo um pouquinho a respeito disso, a respeito desse assunto. Existem várias linhas, né, de pensamento em que as pessoas elas entendem, né, que a salvação ela é apenas para um grupo de pessoas que foi escolhido por Deus. Né? As chamadas igrejas reformadas que seguem muito ali a teologia calvinista, a teologia de Calvino. O que Calvino prega? Não é? Tem o que eles chamam de tulipa, que são os 4 pontos principais
ali para a salvação, mas nós vamos estar falando principalmente a respeito da eleição, e eles falam a respeito do livre-arbítrio, que dentro da linha calvinista eles não acreditam no livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele existiu lá no Éden. Adão, não é, fez a escolha, e a partir de Adão todos nós somos pecadores. O pecado, né, até o pastor Luiz Saião, ele fala assim, que é importante a gente entender tudo isso a partir do que nós entendemos o que é pecado. Não é? Quando o pecado entrou, aí o pastor Saião fala o quanto que ele quebrou. Porque dentro do calvinismo acredita-se que o homem ele é tão pecador que todas as ações do homem são voltadas para o mal. O homem não tem como ele escolher fazer o bem, como ele querer fazer o bem. Ele é pecador. Ponto. E aí, porque o homem é pecador, ele não tem como escolher, como tomar a decisão de ser salvo. Né? Porque o livre-arbítrio ele prega que Cristo, que nós somos pecadores, todos nós pecamos, mas que eu tenho ali na minha consciência o direito de escolher, o caminho é escolher se eu vou buscar a salvação ou se eu não vou buscar a salvação, ou se eu vou negar a salvação. É onde vem a pergunta: a graça de Deus pode ser resistida? Por quê? Porque o grupo que defende, o grupo de Calvino, né, das igrejas reformadas, ela diz que a graça de Deus ela não pode ser resistida. E eles dizem que Cristo não morreu por todos, porque se ele tivesse morrido por todos e alguns negassem a fé, dissessem: eu rejeito a sua morte na cruz por mim, eu não quero aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então Cristo teria morrido em vão, porque essas pessoas estariam desperdiçando o sacrifício de Cristo na cruz. Então Deus escolheu, mas Deus escolheu como? Pelas minhas ações? Deus escolheu pela sua presciência? Não. O calvinista, ele acredita que Deus escolheu arbitrariamente as pessoas que seriam salvas e as que não seriam salvas. Então a escolha ela é tanto para a salvação quanto para a perdição. O grupo de Calvino, eles não acreditam na perda da salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Agora vamos lá para o pensamento de Armínio. Armínio acredita, então, que a partir da queda, né, lá no pecado, o homem realmente, a partir dos nossos pais pecadores, o homem nasce com a sua essência pecadora. Todos nós nascemos pecadores. Só que temos dentro de nós ainda existe alguma coisa boa. E nós temos ali uma consciência que é justo esse livre-arbítrio que nos faz escolher entre o caminho da salvação e o caminho da perdição. Mas Armínio, ele diz que nós podemos perder a salvação. Então fica uma situação assim de como é que acontece isso, né? Você está salvo, você estava lá na igreja, você estava em louvor, estava em adoração e está tudo bem você com Deus, mas você foi para casa e você brigou, né? Ou você brigou no trânsito, ou você brigou com o marido em casa, alguma coisa do gênero. E aí, está salvo ou não está salvo? Perdeu a salvação? Quando é que se perde a salvação? Por que é que se perde a salvação? É por pecado grande que eu perco a salvação ou pelos pecadinhos, pelas mínimas coisas do dia a dia? Dentro do pensamento arminiano é que nós vemos muitas igrejas ligadas ao legalismo. Então a gente vê assim, basicamente é dividido assim. As igrejas oriundas da Reforma, né, as igrejas tidas como igrejas
reformadas, que são, a gente tem as igrejas luterana, a igreja metodista, a igreja presbiteriana e muitas igrejas batistas seguem essa linha do pensamento reformado, que é basicamente o pensamento de Calvino. E você vê muito nas igrejas pentecostais a ideia do pensamento arminiano, que nós podemos perder a salvação. E aí, dentro desse pensamento arminiano da perda da salvação, nós encontramos muitos que são religiosos. E se a gente for parar para observar, a pessoa perde a salvação por costumes. Dentro dessas igrejas, a pessoa pode perder salvação se ela não estiver vestida adequadamente. Ela pode perder a salvação até se ela cortar o cabelo. A pessoa vive num legalismo religioso, porque ela vai pensar que por algum comportamento dela, que muitas das vezes é justo que eu falei, perde a salvação porque bebeu alguma coisa, perde a salvação porque cortou o cabelo, vai se colocar várias regras que as pessoas não podem, que muitas das vezes não são questões bíblicas, mas mais de costume local, porque de igreja para igreja você vai ver diferença, de estado para estado você vai ver diferença, de país para país, então você vai ver muitas diferenças. Existe um homem também chamado Pelágio, que ele mais tarde foi considerado até herege, que ele dizia o seguinte, que Adão pecou, problema do Adão. Eu não sou pecadora. Eu só me torno pecadora a partir do momento que eu cometo o pecado. Mais tarde ele foi considerado herege, mas essa forma de pensamento dele está muito ligada à forma como, por exemplo, a Igreja Católica trata o arminianismo. Porque ela vai dizer que nós nascemos, então, somos livres do pecado, mas que se eu não seguir determinados rituais da igreja, se eu não lá atrás, na época dele, né? Se, por exemplo, eu não comprar as penitências, se eu não mandar rezar a missa do 7º dia, a missa do 30 dia, aquele meu parente ali pode ir, né? Ele não sai do purgatório, ele não sai ali do limbo, né? Ele fica necessitando das minhas ações aqui para que eu possa ser salvo. Isso aí, irmãos, é uma questão, eu vou até ler um pedacinho aqui do livro, em que eu achei interessante a colocação de um professor de seminário, que ele vai dizer assim, que a gente não pode viver sem... Peraí. A doutrina da eleição divina confunde alguns e assusta outros. E, no entanto, nenhuma dessas reações é justificada. Um professor de seminário me disse certa vez, eu falei dos reformados e eu falei dos pentecostais e a nossa denominação batista, né? Qual é a nossa linha, não é, doutrinária? Nós, na verdade, não seguimos teólogos. Nós buscamos a resposta na Bíblia. E o que a gente vê muito dentro dessa questão de Armínio e de Calvino é que essas igrejas que são da linha reformada, como as igrejas que são dessa linha mais pentecostal, elas vão tentar encaixar os versículos bíblicos dentro daquilo que eles acreditam ser verdade. Então é como a gente pegar melancia e querer colocar numa caixa quadrada. Ou ela vai arrebentar a caixa, ou a melancia vai se estragar. Você vê que eles vão pegar muitos versículos que falam de uma coisa, então lá dentro da linha calvinista eu vou trabalhar muito
os versículos que falam da eleição, como esse aqui de 1 Tessalonicenses, mas eu não vou trabalhar versículos que vão falar, por exemplo, que Deus morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então existe aí, os arminianos vão dizer, existe a liberdade de escolher. Aí dentro do pensamento calvinista, como que eu vou explicar, por exemplo, Deuteronômio, quando ele diz: eis que eu ponho diante de vós 2 caminhos, o da perdição e o da salvação, escolham qual que vocês querem seguir. São versículos que são difíceis para explicar dentro da linha calvinista. E o pessoal que vai na teologia de Armínio não explica versículos como todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, que explica claramente que não existe essa questão da perda da salvação. Ele não vai saber explicar versículos como esse aqui, de 1 Tessalonicenses 1, versículo 4, que diz que Deus, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Ele reconhece a eleição. A eleição se dá para que, dentro do que eu pude pegar, irmãos, a eleição ela se dá para que uns levem outros à salvação. Veja o que Deus disse, por exemplo, para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre de sua mãe e te designei para as nações. Então aqui está falando de uma eleição, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então, uma forma da gente entender a eleição é a eleição se dando para a salvação dos outros. Mas, irmãos, olha só, eu não estou aqui, nem tenho capacidade para dizer para você o que está certo e o que está errado. Eu estou apenas passando informações. Se você tem uma convicção, você até coloque aí, deixe a sua opinião, deixe as suas referências bíblicas, que eu vou ter o maior prazer da gente debater. Eu estou aqui colocando os textos bíblicos e as linhas de pensamento, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, olha. Adão pecou, dentro da linha calvinista, depravação total. Dentro da linha arminiana, livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio não é você escolher qualquer coisa. Porque diante de você está colocado o quê? O bem e o mal. Aí eu também pergunto para você, o que é o mal? O mal é a oposição do bem? Não. O mal é a ausência do bem. Deus não criou o mal. O mal não é a oposição do bem. Aonde falta o bem, o mal entra e se acomoda. É como a questão da ferrugem. A ferrugem dá no ferro. Se não tiver o ferro, tem ferrugem? Não tem ferrugem. Tá? Essa é a explicação que eu tenho. Então, o livre-arbítrio, quando você entra, por exemplo, no mercado e você tem ali, você precisa comprar um sabão em pó. Então você entra ali no Mundial e você tem a marca Minerva, a marca Omo, a marca Ariel. Aí você precisa escolher entre essas 3 marcas. Ah, mas existem muitas outras marcas de sabão em pó. Sim, mas ali, naquele mercado, você só tem essas 3 marcas. Eles só trabalham com essas 3 marcas. Então você vai chegar ali e você vai escolher entre uma das 3 marcas. Assim também é a questão do livre-arbítrio. Você tem o quê? Você tem o bem e você tem o mal. Você vai escolher entre um ou outro. 2 caminhos. Deus fala lá em Deuteronômio, a vida e a morte. Aí existe a dificuldade de se entender, por exemplo, o que é onipotência.
O que é onipotência? Deus pode tudo, Deus pode fazer qualquer coisa. Não me chamem de herege antes de eu terminar de explicar, mas Deus não pode todas as coisas. Já parou para pensar nisso? E a própria Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus não é homem para mentir. Ou seja, Deus não pode mentir. Deus não pode criar outro igual a Ele. Deus não pode. Deus não pode pecar. Deus não pode errar. Então, essa questão aí da onipotência, porque dependendo da forma como você mergulha nos pensamentos, você pode chegar num ponto em que o homem é responsável por tudo, e aí a gente vê na época da pandemia e em época de desgraça as pessoas dizendo, não, isso tudo Deus não tem, Deus nem sabia que essas coisas iam acontecer, Deus não tem participação em nenhuma dessas coisas. E Deus, irmãos, Ele é o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem a vontade permissiva de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus diz, né, eu crio o mal. Em que sentido que Deus cria o mal? No sentido de corrigir o seu povo, Deus permite o mal chegar até o seu povo. Né? Quando o povo de Israel é levado ali para a Babilônia, Deus é que dá poder ao rei Nabucodonosor para que ele possa conquistar Israel, conquistar ali o povo de Judá. A gente vê isso também, por exemplo, nas prisões de Pedro. Porque Deus permite que aqueles líderes, homens maus, prendam a Pedro. Mas Pedro, quando escreve as cartas da prisão, Pedro vai dizer o quê? Eu sou prisioneiro do Senhor. Ou seja, Pedro tinha consciência de que se ele estava na cadeia é porque Deus permitia que ele estivesse ali. E tinha um propósito para a vida dele ali naquele lugar. E se você ficar achando que Deus, Ele é quem faz todas as coisas, aí você tira completamente a culpabilidade do homem. O homem, então, ele é um refém. Porque olha só, se eu não posso fazer o mal, se eu não posso fazer o bem, se a minha natureza ela é má por essência, então tudo que existe de mal, você está vendo até onde a gente pode chegar quando a gente vai para os extremos? Por isso que a minha palavra, assim, chave é sempre o equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio, estar ali de forma equilibrada para que a gente possa realmente não ser tendencioso nem de uma coisa nem de outra, e sim buscar em Deus o entendimento da sua palavra. Efésios 1, versículo 4 vai dizer que Ele nos escolheu. No sentido, não no sentido, irmão, de rejeitar. Vamos abrir lá, Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, Deus nos escolheu. Mas aqui, o verbo usado para a palavra escolher é o mesmo que se encontra lá, por exemplo, em Lucas 6,13. Vamos ver o que Jesus fala aqui em Lucas 6,13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Ou seja, aqui Jesus está dizendo que entre todos aqueles que o seguiam, que ele tinha o grupo mais chegado a ele, que eram Pedro, Tiago e João. Ele tinha os 12 e ele tinha mais uns 70, fora o grupo que os seguia. Então a gente vê aqui que entre aquele grupo de discípulos que seguia Jesus, ele escolheu 12. Isso significa que ele rejeitou, que ele entregou para a perdição os outros que ele não havia escolhido? Não. Então a gente precisa, quando a gente estuda a Bíblia, ter ali o dicionário do grego, o dicionário do hebraico e entender etimologicamente o que a palavra também está querendo dizer. Porque esse verbo aqui,
escolher de Lucas 6,13 é o mesmo de Efésios 1, versículo 4. Olha só, Lucas 9, versículo 35. Ele vai dizer: e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Em algumas versões vai dizer: aqui mesmo está falando, né? Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Se Cristo era o eleito, quem era o equivalente a Cristo para ter sido rejeitado? Está entendendo? Aqui é o momento, lá no momento da transfiguração. Deus está, quando Pedro vai dizer: Senhor, vamos montar aqui 3 barracas, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. E aí vem uma voz do céu situando os discípulos de que Jesus não estava no mesmo nível que os outros, e Deus vai dizer: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Como eu disse, não tinha ninguém em pé de igualdade de Jesus para ser rejeitado se ele foi eleito. João 3,16 diz que Jesus, ele é unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. João 6, versículo 70. Olha aqui, o 6,70 fala o seguinte: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é do diabo. É o verbo escolher, tá aqui. Eu escolhi, não vos escolhi eu em número de 12? Judas fazia parte desses 12. Ele foi escolhido, mas Judas não foi salvo, porque ele pecou. E aí a gente pergunta: Judas poderia ser salvo? Dentro da linha do calvinismo, não, porque ele não tinha sido escolhido. Dentro da linha arminiana, Judas tinha o livre-arbítrio e ele poderia, em determinado momento, ter dito: não, eu não vou seguir esse caminho. E aí, ele então, aceitando Jesus, ele poderia ser salvo. É bem difícil, né? E aqui tá. Vamos lá. A soberania de Deus pode ser rejeitada? A gente pode rejeitar a soberania de Deus? Se a soberania de Deus pode ser rejeitada, Saulo, ele podia ter dito ali no caminho para Damasco: não, eu não quero seguir essa linha aí dos do caminho, eu não quero entrar, eu vou lá e eu vou matar, né, todos aqueles que eu recebi carta realmente para os matar. Paulo tinha essa opção, ele tinha essa oportunidade na vida. 2 Pedro 3, versículo 9. Esse aqui vai entrar no confronto com aquilo que os calvinistas declaram, de que alguns foram eleitos para a perdição desde o início, né, da humanidade. E aí, lá em 2 Pedro 3, versículo 9, a gente vai ler Pedro dizendo o seguinte: que Deus não quer que todos se percam. Olha só, esse capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Pedro está aqui dizendo que Deus quer que todos se salvem. Então, se Deus quer que todos se salvem, como que ele elegeu alguns para a perdição? Então, esse tempo que está sendo passado aqui, qual é a função do tempo? Se a pessoa que foi eleita, ela é salva, independente dela ter um encontro com Deus ou não? São questionamentos que a gente deve fazer, perguntas que a gente deve fazer para a gente mesmo e buscar na Bíblia, à luz da orientação divina, as respostas antes de nós nos colocarmos como defensores de um ou de outro segmento. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é um grupo colocando assim a camisa do sou calvinista, o outro grupo do armínio, e na verdade são pessoas que não têm capacidade para defender nenhum nem outro,
poder trabalhar numa linha ou em outra linha. Romanos 9, 8, ele também vai entrar nessa mesma afirmação de Pedro, que Deus tem sido misericordioso com que ele... Aqui já é outro pensamento, porque Romanos 9, 8 ele vai dizer que Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem ele quer. Aí esse aqui é um versículo, por exemplo, que as pessoas que vão na linha de Armínio fogem. Porque ele está falando aqui a respeito de Deus ter misericórdia com quem ele quer e endurecer o coração de quem ele quer. Vamos lá, 9, versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. E aí, como que dentro da linha arminiana você vai entender? Uma das coisas que eu coloco aqui é que a gente tem que entender o que Paulo está falando no contexto inteiro. Paulo aqui ele está falando a respeito da incredulidade dos judeus. E Paulo está fazendo uma referência lá ao Antigo Testamento. E a gente precisa entender o seguinte, que Deus permite, quando Deus fala lá, por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó, a gente precisa entender o termo etimologicamente, porque, na verdade, ele não está dizendo, Deus é uma forma hebraica, né, de se colocar, ele diz assim, não é que ele bota no ativo, não é? Então ele vai dizer, Deus endureceu o coração de Faraó, mas na verdade o termo lá na origem hebraica ele está dizendo, Deus permitiu que Faraó endurecesse o seu coração. Ele vai mais para esse tipo de explicação. E muitas das vezes a gente vai ali nas diversas versões que tem hoje, e aí a gente fica um pouco complicada. Isso é uma outra situação também que a gente tem que observar muito, a origem da sua Bíblia, da tradução bíblica. Porque tem muitos irmãos que nessa aí de atualizar, fica totalmente herege, tá? Então precisa se ter cuidado com isso. Na verdade, não é termo idiomático, são expressões, né, idiomáticas, né? Aí eu até botei um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo. Se eu hoje estivesse escrevendo, né, eu poderia dizer assim, eu estou morta de fome. O morto, ele não sente fome. Mas imagina daqui a 2000 anos está sendo traduzido essa minha expressão. Uma coisa que hoje, quando eu digo para vocês, eu estou morta de fome, todo mundo tem uma ideia de que eu estou com muita fome, e não que de fato eu estou morta e estou com fome. Mas imagina isso sendo traduzido nua e crua daqui a 2000 anos. Então é necessário se entender, não é, o tempo e tudo mais para a gente poder fazer as traduções. E aí existem muitas traduções boas, mas existem muitas traduções aí que realmente são de encafifar. Eu, particularmente, eu acredito no livre-arbítrio. Acredito que o homem, ele tem a opção de escolher o caminho. Eu, particularmente, não acredito que um homem perca a salvação. Porque se o homem perde a salvação, ele vai acabar caindo nas boas obras, querendo fazer ali a coisa para que ele realmente não venha se perder. E a Bíblia é clara quando ela fala que nós
somos salvos do nosso pecado do passado, do presente e do futuro, e não a conta gota. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dirigindo na nossa vida de modo geral. O mais importante que você falou é o seguinte: não adianta você aprender na internet. Tem que ter maturidade para saber conversar isso. Tem que ter maturidade e tem que pesquisar, tem que deixar de ser preguiçoso e ler a Bíblia. Exatamente. Porque isso é uma das grandes questões. Para dar, como eu falei, né? Eu passei por Romanos, eu passei por Gálatas e eu evitei entrar realmente no assunto. E agora eu me confrontei e eu falei, não, eu vou ter que estudar. E mesmo assim os irmãos puderam observar que hoje a live, né, a aula, ela não foi daquela forma tão fluida. Por quê? Porque não é um assunto que eu tenha tanto domínio, eu preciso das referências bíblicas, então eu precisei ficar bem ligado, tanto em livro como na Bíblia, nas referências, nas minhas anotações, para que eu pudesse então falar. E a Bíblia, de um modo geral, é assim: a gente realmente precisa se aprofundar para que possamos chegar ao pleno entendimento, né, que o Espírito Santo nos dá. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Um abraço.